Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro Signori. Vamos para mais um simulado de atualidades, o simulado de atualidades da retrospectiva do mês de agosto de 2019. Alguns fatos que eu selecionei e elaborei aí as questões, lembrando vocês que antes de vocês fazerem o simulado, vocês têm que ter assistido a aula de retrospectiva do mês de agosto de 2019. Assistiram a aula? Beleza, podem aí fazer o simulado. Bom, vocês podem ter acessado o vídeo e aí junto ao vídeo tem os slides e nos slides estão as questões. Vocês baixam os slides, algumas questões elas por serem de múltipla escolha, serem grandes, elas estão em mais de um slide, mas tranquilo, dá para vocês aí lerem as questões e responderem, tá joia? Então baixem os slides, nos slides estão as questões e lá no final nós temos o gabarito, mas vocês só vão ver o gabarito depois de terem aí feito o simulado. Vocês também podem ter baixado o simulado por um link, um arquivo em PDF, onde nós tínhamos ali o simulado, ou o simulado ele podia estar abaixo das descrições do vídeo. Depende, se vocês pegaram o simulado no curso do professor Leandro Signori, no Estratégia Concursos, no artigo publicado no site do Estratégia Concursos ou no canal do YouTube, certo, galera? Então depende de como que vocês acessaram e vamos de imediato para a resolução das questões. Vem para a tela aqui comigo, minha amiga, meu amigo, futuro servidor público, simulado de atualidades, retrospectiva de agosto de 2019, minhas redes sociais, eu ia dizer meus canais, já que eu falei canais, meu canal do YouTube Leandro Signori, é só procurar lá, Instagram, @Prof. Leandro Signori, e minha página no Facebook, Leandro Signori Atualidades. Sigam-me nas redes sociais, galera. Questão 1 do simulado. O presidente dos Estados Unidos, olha aqui, um fragmento de notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que sua postura dura sobre o comportamento da China nos mercados globais beneficiará a economia norte-americana, mesmo quando a China sinalizou que poderá retalhar, segurando as vendas de produtos químicos conhecidos como terras raras. A medida eleva a temperatura nas já tensas relações entre Estados Unidos e China e cumpre a promessa do presidente norte-americano, Donald Trump. Aqui nós temos o link de acesso a esta notícia. O trecho do enunciado faz referência a uma medida tomada por Donald Trump para com a China no mês de agosto de 2019, que intensificou a guerra comercial entre os dois países. Com base nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta corretamente. Qual foi essa medida tomada pelos Estados Unidos? Bom, pessoal, pelo texto aí e conhecendo as relações recentes entre Estados Unidos e China, nós podemos já verificar que é mais um capítulo, mais um episódio da guerra comercial travada entre Estados Unidos e China. Esta medida foi adotada no mês de agosto, tanto que ela pergunta, que medida que foi tomada pelos Estados Unidos no mês de agosto de 2019. Precisava saber o que ocorreu. Letra A, rotulou a China como manipuladora cambial. B, tarifou painéis solares e máquinas de lavar da China. C, transferiu a embaixada estadunidense de Pequim para Hong Kong. D, cancelou um encontro marcado para ocorrer em setembro entre os dois líderes de governo. E,
exigiu o pagamento de tributos adicionais de chineses em solo norte-americano. O gabarito é a letra A, pessoal. As outras alternativas, elas estão incorretas. O que ocorreu aqui? Os Estados Unidos têm imposto sanções sobre taxas a produtos chineses exportados para os Estados Unidos. A China, ela tem reagido, tem imposto também sobre taxas a produtos norte-americanos exportados para a China. E a China, ela recentemente, ela deixou sua moeda se desvalorizar um pouco mais em relação ao dólar. Ela superou os 7 yuans, ou seja, $1 passou a custar mais de 7 yuans. A China, que controla o câmbio não é livre na China, e ela é criticada em função disso, depois dessa medida aí da China, ou seja, o dólar mais valorizado em relação ao yuan aumenta a competitividade dos produtos chineses, e isto compensa em parte as sobretaxas que têm sido impostas pelos Estados Unidos aos produtos chineses exportados para os Estados Unidos, certo, galera? E o que fez os Estados Unidos? Rotularam a China como manipuladora cambial. Eis o gabarito da questão, letra A. Questão 2. Os países do G7 encerraram na segunda-feira, dia 26 de agosto, a cúpula em Biarritz, no território francês, onde os líderes debateram sobre uma série de temas internacionais, como os incêndios que afetam a Amazônia nas últimas semanas, a questão nuclear iraniana, a guerra comercial entre Estados Unidos e China e até mesmo o Brexit. Com base nesse fato, analise as alternativas apresentadas. 1. O G7 é um grupo formal, com tratados próprios e presidência rotativa, formado pelas 7 maiores economias do mundo, que respondem por aproximadamente 80% do PIB mundial e 50% da população do planeta. O G7, ele é um grupo informal. De fato, ele tem uma presidência rotativa. Não tem tratados o G7, é um grupo informal. Quando ele foi criado, na década de 70 do século passado, ele era assim formado pelas 7 maiores economias do mundo. Hoje nós falamos que o G7 é formado por grandes economias de países desenvolvidos. Mas, por exemplo, o que nós temos aqui? A China, segunda maior economia do mundo. A China não faz parte do G7. Então, grandes economias de países desenvolvidos. Quando ele foi criado, esses 7 países respondiam por 75% do PIB mundial. Atualmente não é mais assim, é algo em torno de 40% do PIB mundial e algo em torno aí a 25% da população mundial. Ou seja, o G7 do ponto de vista econômico e aí a sua influência para ditar rumos da economia e da política mundial, ele perdeu relevância em décadas aí subsequentes. A sua criação, década de 90 e primeira e segunda década aí do século 21. 2. A Rússia fez parte do G7, chamado então de G8 até 2014, certo? A Rússia, ela não participou do G7 desde o início, porque quando o G7 foi criado, nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pessoal, nós estávamos ainda na Guerra Fria. Com a dissolução da ex-União Soviética, fim da Guerra Fria, a Rússia ela fez parte e o grupo passou então a se denominar de G8. Mas a Rússia, como diz aqui a questão, quando foi excluída do grupo após anexar a região ucraniana da Crimeia, sob condenação internacional. Está certo, e aí voltou a se chamar G7. A Rússia anexou a Crimeia, e em função disso ela foi excluída do grupo, isto foi no ano de 2014. Vamos para o item 3, o 2 está correto, 3.
a principal problemática relacionada ao Irã refere-se à saída dos Estados Unidos do acordo sobre o programa nuclear, estabelecido no ano de 2015, em conjunto com França, Reino Unido, China, Rússia e Alemanha, seguido da aplicação de uma série de sanções econômicas. Pessoal, tá certo, o Irã, qual é a principal problemática? O acordo sobre o programa nuclear do Irã. E aí os Estados Unidos, que junto com os outros países citados na afirmativa, fizeram este acordo com o Irã, os Estados Unidos se retiram e aplicam uma série de sanções econômicas, e isso tem levado este acordo, na prática, a um naufrágio. É um acordo aí que ainda não foi dissolvido, mas é um acordo que está afundando, que em função disso, o Irã tem criticado os outros países por não conseguirem garantir aí um mínimo do cumprimento do acordo para que o Irã consiga exportar os seus produtos, sobretudo petróleo, para mercados internacionais. E o Irã tem sofrido com as sanções econômicas norte-americanas. E o que o Irã tem feito? Tem violado termos do acordo em relação ao seu programa nuclear, voltando a expandir o seu programa nuclear, que tinha sido drasticamente reduzido pelo acordo do Irã com o grupo de países denominado 5+1. 4. A disputa comercial entre Estados Unidos e China, caracterizada por taxações mútuas em diversos níveis econômicos. Ela iniciou em 2018, quando a China declarou a imposição de sobretaxas a produtos norte-americanos, em especial o aço e o alumínio. Galera, temos sim essas taxações mútuas, mas essa guerra comercial ela foi de iniciativa dos Estados Unidos, não da China. Os Estados Unidos eles começaram a sobretaxar uma grande quantidade aí de produtos chineses. Tá certo, pessoal? E aqui o aço e o alumínio foi antes da guerra comercial. Os Estados Unidos sobretaxaram o aço e o alumínio, que atingiu diversos países. Um deles o Brasil, claro, a China também. Mas o episódio da guerra comercial ele começou depois. Então nós temos a 2 e a 3 como as alternativas que estão corretas. O nosso gabarito é a letra C, pessoal. 3. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou nesta terça-feira uma reunião prevista para o começo de setembro com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen. Os dois líderes se encontrariam durante a visita de Trump a Copenhague, programada para os dias 2 e 3 de setembro. Com base nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que representa corretamente qual o motivo do cancelamento da visita de Donald Trump à Dinamarca, que está no fragmento desta notícia. Por que o Donald Trump cancelou sua visita à Dinamarca, pessoal? Letra A, o apoio dinamarquês a Nicolás Maduro na Venezuela, com envio de cestas básicas para a população. Não. Invenção do examinador. Letra B, a imposição de tarifas comerciais pela Dinamarca a produtos agrícolas norte-americanos. Claro que não, né, pessoal? A primeira, União Europeia condena o regime do Nicolás Maduro. A Dinamarca faz parte da União Europeia. Segundo, a Dinamarca não é louca, nem um pouquinho louca de ficar colocando aí sobretaxas, impondo aí barreiras comerciais a produtos norte-americanos que são exportados para a Dinamarca. Letra C, a aprovação de uma lei que dá os mesmos direitos dos dinamarqueses para refugiados dos países islâmicos. Claro que não, galera. Pelo contrário, a Dinamarca tem aprovado leis que têm inclusive restringido aí algumas liberdades religiosas de islâmicos que vivem na Dinamarca. Letra D, a ausência de um posicionamento oficial do governo dinamarquês em relação à guerra comercial com a China, também não. E a letra E, a recusa da líder escandinava de conversar sobre a venda da Groenlândia.
Eis o gabarito da questão, letra E. Pessoal, no passado, certo, galerinha? Acontecia isso de um país comprar território de outro país. Os países, eles tinham colônias pelos demais continentes, países europeus, os Estados Unidos, depois que se tornaram independentes. Então tinha esse negócio de compra e venda de terras entre os países, mas isso não tem mais na atualidade. E o presidente Donald Trump, ele falou que estava interessado em comprar a Groenlândia da Dinamarca, queria conversar com a Dinamarca sobre a compra da Groenlândia. Falou assim, daquele jeito dele, no Twitter, sem nenhuma relação diplomática formal. E a Mette Frederiksen, ela respondeu também, ali ao vivo para a imprensa, disse, olha, não, está fora de cogitação. Não tem nenhuma possibilidade da Dinamarca vender a Groenlândia. E o Trump não gostou da resposta dela. O Trump ficou magoado, ficou magoari, certo? Ficou magoado e diz, cancelou a visita oficial que ele tinha, que seria feita à Dinamarca nos dias 2 e 3 de setembro, como disse ali o fragmento da notícia. 4. Maurício Macri assumiu a presidência da Argentina em dezembro de 2015, tendo como um de seus principais objetivos reduzir o déficit fiscal do país. Desde então, diversas medidas econômicas foram tomadas, mas não surtiram o efeito esperado. Tudo certo, claro, é um texto introdutório. O descontentamento da população com Macri diminui consideravelmente as chances do presidente ser reeleito, como mostraram as eleições primárias, realizadas em agosto, que deram larga vantagem ao candidato de oposição, Alberto Fernandes. Depois da derrota sofrida e de 2 dias de forte turbulência nos mercados, Maurício Macri anunciou uma série de medidas econômicas, sendo elas: 1. Aumento de salário mínimo. 2. Redução dos salários de servidores públicos de alto escalão. 3. Incentivos fiscais à produção de leite. 4. Congelamento do preço da gasolina. 5. Pagamento de bônus adicionais aos trabalhadores. Vamos ver o que está dizendo aqui. Estão corretas as alternativas. Ok. Então, é para dizer as alternativas corretas. 1. Então, pessoal, é o que diz aqui o comando da questão, que eu comentei na retrospectiva do mês de agosto. As primárias na Argentina, nessas primárias a chapa peronista, o Alberto Fernandes, candidato a presidente, Cristina Kirchner, a vice, tiveram 15 pontos percentuais à frente de Maurício Macri, o atual presidente, e ele, enfim, com esse resultado, foi lá, lançou um pacote com várias medidas, procurando reverter a desvantagem que ele tem nestas primárias. E Maurício Macri, como diz o comando da questão, assumiu em dezembro de 2015, prometeu tirar a Argentina da crise econômica, um programa liberal, mas tem fracassado nesse seu intento, teve que recorrer ao FMI, inclusive, solicitando empréstimo, financiamento aí do FMI. Então vamos ver aqui uma série de medidas econômicas. Ele anunciou uma série de medidas econômicas. Vamos ver, quais eram? 1. Aumento do salário mínimo. Sim, aumento do salário mínimo. 2. Redução do salário de servidores públicos do alto escalão. Não, né? Claro que não. Crise, não reduziu os salários. 3. Incentivos fiscais à produção de leite. Também não. 4. Congelamento do preço da gasolina. Sim. E 5. Pagamentos de bônus adicionais aos trabalhadores. 1, 4 e 5. O nosso gabarito aqui é a letra D. Vejam vocês que medidas que foi criticar, medidas populistas, um bônus salarial até o final do ano, congelou o preço da gasolina até o final do ano, aumentou o salário mínimo. Bom, final do ano já terminou, ele ganhando ou perdendo a eleição já é um outro governo, ok? Medidas aí populistas de curto prazo para procurar reverter essa desvantagem.
em relação à chapa peronista. 5. Greta Hermann Thunberg. É uma ativista do Sueca. Galera, até vou fazer uma correção aqui, não prejudica a questão, é uma ativista sueca. Eu acho que era isso, uma ativista sueca, de 16 anos de idade, ou seja, nascida na Suécia, mora na Suécia, conhecida por protestar sozinha fora do prédio do parlamento sueco. Ela partiu no dia 14 de agosto de Londres para Nova York em um veleiro sem combustível nem banheiro, movido a energia solar para uma viagem de 2 semanas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual a causa do ativismo da jovem sueca. Vejam só, o veleiro ele é movido a energia solar. E ele não tem combustível e não tem banheiro. A fonte energética dele é energia solar. Aqui nós temos pistas para ver qual a causa do ativismo da Greta Hermann Thunberg. Letra A, o genocídio dos esquimós escandinavos. B, as mudanças climáticas globais. C, a intolerância religiosa com os povos islâmicos. D, a miséria e pobreza no mundo. E o autoritarismo do governo sueco. Galera, ó, mudanças climáticas globais. Veleiro sem combustível, não tem banheiro, movido a energia solar. Mudanças climáticas globais. A Greta, esta ativista de 16 anos que inspirou já uma série de outros adolescentes e jovens em diversos países pelo mundo, ela ia lá à frente do parlamento da Suécia e protestava contra a mudança climática, o aquecimento global, dizendo, né, que os parlamentares tinham que fazer mais para evitar um aquecimento global maior ou nos níveis que têm sido aí previstos aí pelos cientistas climáticos, certo, galera? Então, a causa delas, mudanças climáticas globais, prestem atenção nesta adolescente, 16 anos, adolescente, jovem, já é jovem, né, 16 anos. 6, morre aos 88 anos a escritora americana que foi a primeira negra a ganhar o Nobel de Literatura. Sua obra, composta por 11 romances, textos infantis e ensaios, ficou marcada pelo retrato dos negros em seu país, com foco em personagens femininas. Fragmento de notícia, a outro fragmento, a escritora. Então essa aqui ela foi a primeira negra a ganhar o Nobel de Literatura. Olha só, Prêmio Nobel de Literatura. Esta aqui é a dica, é a importância desta escritora americana, norte-americana também. Agora vamos aqui, a escritora e atriz faleceu neste domingo, 25/8, aos 49 anos. Ao lado do marido, escreveu a série de sucesso Os Normais. Olha a dica, ela escreveu a série de sucessos normais, estrelada por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães. Está aqui a brasileira. Também era apresentadora e escritora. Esteve à frente de produções como Saia Justa e Confissões do Apocalipse. Vamos adiante. As duas notícias tratam respectivamente do falecimento de... Pessoal, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra C, Toni Morrison e Fernanda Young, brasileira aqui, ó, Fernanda Young, e a norte-americana Toni Morrison. Gabarito desta questão, letra C. Questão 7. Mulheres com mais de 21 anos poderão pedir a emissão de um passaporte e viajar para o exterior sem precisar da autorização de um guardião legal, geralmente o pai, um irmão ou o marido, de acordo com uma nova lei que será publicado na sexta-feira, dia 2, no Diário Oficial. A lei inclui ainda o direito de mulheres registrarem o nascimento de crianças, casamentos e divórcios, de solicitarem documentos oficiais de família e as torna elegíveis
a obter a guarda de filhos menores de idade. Atualmente, em caso de separação, apenas os pais ficam com as crianças. Que coisa, hein? A notícia faz referência, está perguntando qual país em que as mulheres tiveram essas recentes conquistas, inclusive maiores de 21 anos, de pedir a emissão de um passaporte e viajar para o exterior sem precisar da autorização de um guardião legal. Ou seja, antes elas não podiam pedir a emissão de passaporte, né? Tinha que ser o guardião legal, deduz, e tinham que viajar para o exterior, precisavam da autorização do guardião legal. A notícia faz referência a Nova Guiné, Afeganistão, Coreia do Norte, Arábia Saudita e Sudão. Pessoal, a notícia faz referência aqui, ó, a Arábia Saudita, país islâmico, e é um dos muitos países islâmicos onde as mulheres são consideradas inferiores aos homens. Para muitas coisas, para elas fazerem, elas precisam de que um homem o acompanhe ou terem autorização do marido, do filho mais velho, de alguém da família. E na Arábia Saudita, lentamente, mulheres estão podendo fazer coisas que não podiam. Uma outra conquista recente é elas poderem ter carteira de motorista e dirigirem carros. Certo, galerinha? Seguimos. Número 8. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no dia 29 de agosto. Mostram que o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre, na comparação com os 3 primeiros meses do ano. O desempenho do segundo trimestre afasta o risco de recessão técnica, quando há 2 trimestres negativos. Com base nos seus conhecimentos a respeito da alta do PIB no segundo trimestre de 2019, assinale a alternativa correta. Só uma explicação. Então, essa questão vem falando do resultado do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, no segundo trimestre, o PIB trimestral. Quando nós temos 2 trimestres de crescimento negativo do PIB, ou seja, crescimento negativo, ele diminuiu, não aumentou. Então, se diz que o país está em recessão técnica. Mais de 3 trimestres, 3 ou mais, já é recessão. E no primeiro trimestre, o PIB teve crescimento negativo. No segundo trimestre, positivo, como diz o fragmento da notícia, afastando este risco de recessão técnica. Vamos lá. Com base nos seus conhecimentos a respeito da alta do PIB no segundo trimestre de 2019, assinale a alternativa correta. A agropecuária foi o setor que apresentou maior crescimento, puxado pela boa safra de grãos. Não, galera, a agropecuária no trimestre, crescimento negativo do PIB. B, a indústria foi o setor que mais cresceu, puxada pela alta nas indústrias de transformação e construção civil. Eis o gabarito da questão, que foi aí a boa notícia. A indústria é um setor que há vários anos está patinando. Aqui neste trimestre foi o setor que mais cresceu, puxada por 2 segmentos dentro da indústria: a indústria de transformação e a indústria da construção civil. Outras alternativas. C, o setor de comércio e serviços apresentou pequena redução, causada, segundo analistas, devido à alta do dólar. Não, o setor de comércio e serviços também teve um crescimento positivo. D, os 3 setores da economia apresentaram alta, o que indica que o país está se recuperando da crise econômica. Não, galera, a agropecuária, crescimento negativo. E a indústria agropecuária apresentaram alta, a agropecuária não apresentou alta. Ao passo que o setor de serviços apresentou recuo, cresceu, frente ao cenário de inflação da cesta básica. A invenção do examinador, nós já vimos aqui o gabarito desta questão, é a letra B, pessoal.
Seguimos, questão 9. Após fechar acordo do Mercosul com a União Europeia, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e sua equipe de governo anunciaram no dia 23 de agosto de 2019 que o Mercosul fechou mais um acordo comercial com outro bloco econômico. Esse bloco é o das alternativas que nós temos aqui, pessoal. O gabarito é a letra E, EFTA, Associação Europeia de Livre Comércio. Prestem atenção, o Mercosul, deixa eu escrever melhor essa letra E. Um dia eu melhoro esta minha letra nesta mesa aqui que a gente escreve. Mercosul anunciou ali no meio do ano de 2019 um acordo comercial com a União Europeia, conclusão das negociações após 20 anos. E agora, no mês de agosto, um acordo de livre comércio com outro bloco econômico. Claro, é muito menos importante economicamente do que a União Europeia, mas é mais um acordo econômico. O Mercosul, que eu digo isso em aula, era criticado por ter poucos acordos de livre comércio. Ele só tinha com Israel, Egito e Palestina, que não são potências econômicas. Agora sim, com a União Europeia, ainda tem que ser detalhado os termos deste acordo. A previsão é que isso vai levar 2 anos, 2019, lá por volta do meio do ano de 2021, ele entraria em vigor, se tudo der certo até lá. E agora aqui com a EFTA, Associação Europeia de Livre Comércio, formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O PIB da EFTA é menor que o PIB brasileiro, mas Suíça, Noruega, são Islândia e Liechtenstein, países de população muito pequena, mas Suíça e Noruega, países desenvolvidos, todos ali são desenvolvidos, com Suíça e Noruega uma indústria de alta tecnologia, e os 4 com população com excelente poder aquisitivo, excelente PIB per capita. Certo, galera? Então foi EFTA, Associação Europeia de Livre Comércio. 10. Com base em acontecimentos recentes da política brasileira, assinale a alternativa que preenche corretamente as 2 lacunas do texto abaixo. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu manter suspensa nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que transferia a responsabilidade da demarcação de terras indígenas qual que é o nosso gabarito aqui? Então já tem ali a dica, né? STF decidiu manter suspensa uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, e ela transferia a responsabilidade da demarcação de terras indígenas. De quem para quem, pessoal? Vamos ver as alternativas. INCRA, FUNAI, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI. Bom, transferia da FUNAI, tá? Então nós temos aqui, ó, da FUNAI para onde? Para o Ministério da Agricultura, galera. Eis o gabarito da questão. Vamos lembrar um pouco este episódio aqui. No início do ano, o governo federal enviou uma medida provisória de reestruturação ali de alguns órgãos, alguns ministérios, com extinção de ministérios, criações de novos ministérios. Normal, tranquilo, novo governo que está se iniciando. Nessa medida provisória, também a FUNAI, que ela saiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública e passou a estar subordinada ao Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. E a demarcação de terras indígenas, que era competência da FUNAI, saiu da FUNAI e foi para o Ministério da Agricultura. Isto na medida provisória. Congresso Nacional apreciou a medida provisória e decidiu o seguinte, que a FUNAI ficaria no Ministério da Justiça e Segurança Pública e ficaria com a demarcação de terras indígenas.
Isto que o Congresso decidiu em relação a esta medida provisória. O presidente Jair Bolsonaro não ficou satisfeito, não gostou. E o que ele fez? Editou uma outra medida provisória. Nesta outra medida provisória que ele enviou para o Congresso, ele transferiu a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Aí o que ocorreu? O Congresso já estava analisando, inclusive por meio de um decreto legislativo que considerava inconstitucional esta medida do presidente da República, anulando ela por considerar inconstitucional. E também houve uma representação no STF que suspendeu a medida provisória, também por ser inconstitucional. O que o STF disse? E o caminho que o Congresso estava seguindo, a Constituição, pessoal, Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz o seguinte, que não pode, no mesmo ano, no ano legislativo, ser encaminhada uma medida provisória com o mesmo conteúdo de medida provisória já apreciada pelo Congresso Nacional. Ou seja, você enviou uma medida provisória, o Congresso apreciou, ele podia ter aprovado, ter rejeitado ou modificado. Ele modificou parte dela neste conteúdo relativo à demarcação de terras indígenas. Ele não concordou com isso e disse, vai continuar com a FUNAI. E aí o presidente não gostou da decisão, como eu já disse, ele mandou uma outra medida provisória, mas só que a Constituição não permite. Não permite porque senão um presidente da República, ele manda uma medida provisória, o Congresso não aprova, muda, aí ele manda outra, fica mandando, fica insistindo no mesmo ano legislativo, galera. Ou seja, o Brasil é poder executivo, legislativo e judiciário, sistema de freios e contrapesos, há limites, tu não pode um presidente o tempo todo estar insistindo ali na mesma coisa, neste caso aqui. Inclusive eu expliquei isto na nossa retrospectiva do mês de agosto de 2019, eu inclusive disse falei que o ministro Celso de Mello, ele foi bastante duro no seu voto, fez uma crítica, ele disse que o presidente da República flertava perigosamente com a democracia. Eu, inclusive, testava os limites da democracia, eu, inclusive, disse que presidente que sabia, que é conhecedor da Constituição, a assessoria jurídica da Casa Civil sabia, o ministro da Casa Civil sabia, a Advocacia Geral da União, todo mundo sabia que não podia fazer isso. E mesmo assim enviaram a medida provisória. E aí deu no que deu. E eu, inclusive, chamei a atenção, e decisões do STF têm sido cobradas em provas de atualidades, eu inclusive chamei a atenção, eu digo assim, olha, vocês prestem atenção em decisões do STF que estão relacionadas aí à Constituição, porque o examinador lá do direito constitucional, ele pode pegar e pode cobrar lá na prova de direito constitucional, na parte de direito constitucional, aquele artigo da Constituição, porque aquele artigo ficou em evidência, então até dou dicas em relação a isso. E aí, inclusive, eu fiz toda essa exposição e fiz essa crítica. Poxa, o presidente sabia, tá no governo, todo mundo sabia, o ministro da Justiça sabia. Foi uma forma de forçar, digamos, os limites da Constituição. O que numa sociedade democrática, isto tem que ser cuidado, tem que ter zelo, tem que ter cautela. Inclusive, alguns alunos me criticaram, disseram que eu fico criticando o presidente Jair Bolsonaro. Não, eu pego o fato da atualidade, eu sou professor de atualidades, eu pego os fatos da atualidade e mostro o que aconteceu, a realidade objetiva. Para alguns eu chamo atenção, como eu também fiz em relação a governos anteriores. Eu não estou aqui nem a favor, nem contra, nem muito antes, pelo contrário. Sou professor de atualidades, trago a realidade objetiva, mas aqui salta aos olhos, a gente tem que fazer essa observação. Era claríssimo que não podia fazer isso e se tentou fazer.
E isso não é uma crítica, não é estar contra o presidente da República e seu governo. Acho que queremos, até porque nós estamos nesse mundo dos concursos públicos, que o Brasil melhore economicamente, vão ser mais concursos públicos, vai ser bom para vocês, meus alunos, vai ser bom para os professores e os cursos. Tá joia, galera? É somente isso. Vamos adiante aqui. Questão 11. A população brasileira foi estimada em 210,1 milhões de habitantes em 5.570 municípios, segundo o IBGE. A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1º de julho de 2019 e foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 28. O número representa um aumento de 0,79% na comparação com a população estimada do ano passado. Em 2018, o IBGE estimou um total de 208,5 milhões de pessoas, 208 milhões e 500 mil pessoas. Estimativa populacional do IBGE, ano de 2019. A publicação do IBGE mostrou também que a unidade da federação que teve maior incremento populacional, maior crescimento percentual de sua população foi Roraima, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Rondônia. Galera, gabarito letra A. Olha só, aqui nós temos o estado mais populoso do Brasil, o estado de São Paulo. Mas aqui está perguntando, incremento percentual populacional. Foi o estado de Roraima, que é o estado menos populoso do Brasil. Nesta estimativa tem, vou arredondar aqui, em torno de 605 mil habitantes. Parece que é isso. Mais de 600 mil habitantes, menos de 700 mil. Estado de Roraima, então maior incremento populacional em relação à população que tinha no ano anterior. E em função do que o IBGE disse? Venezuelanos. Dezenas de milhares de venezuelanos que migraram para o Brasil e a grande maioria deles se estabeleceu no estado de Roraima. Perfeito, galera? Adiante. O próximo bloco de questões é no estilo certo e errado, para nós variarmos, e aí são questões relacionadas à Amazônia, que, como eu tenho dito, eu tenho falado, em função do grande aumento das queimadas no mês de agosto de 2019 em relação ao ano de 2018, a debate na reunião do G7, várias polêmicas relacionadas à Amazônia no ano de 2019, aumento do desmatamento. A Amazônia está ali, está no olho do furacão, está em evidência, Fundo Amazônia. Então, prestar atenção em relação à Amazônia, em relação às queimadas, ao aumento do desmatamento, que são temas que vão ser cobrados em muitas provas de atualidades e pode ser na sua prova também. Então vamos aqui. A Amazônia é uma grande região natural do continente sul-americano que tem como característica uma extensa bacia hidrográfica e uma vegetação de floresta densa e úmida. O aumento das queimadas em 2019, sobretudo no mês de agosto, no Brasil, tornou o bioma um dos principais assuntos internacionais do momento atual. Com base no enunciado e nos seus conhecimentos a respeito do tema e dos múltiplos aspectos a ele relacionado, julgue os itens a seguir. 12. A pressão exercida pelas atividades econômicas ligadas à extração madeireira e à abertura de novas áreas para a agricultura e pecuária vem provocando historicamente grande parte dos processos de queimada e desflorestamento da Amazônia. Viu, pessoal? Eu só quero fazer uma correção. Julgue os itens a seguir, vocês têm que julgar em certo ou errado, tá certo? Então é aqui que tem que ser julgado,
Vou ler de novo. A pressão exercida pelas atividades econômicas ligadas à extração madeireira e à abertura de novas áreas para a agricultura e pecuária. Então, pressão de atividades econômicas, extração de madeira, abertura de novas áreas para a agricultura e pecuária, vem provocando, historicamente, grande parte dos processos de queimada e desflorestamento na Amazônia. E está certo, pessoal. Olha aqui, galerinha. Nós temos ali a extração ilegal de madeira por criminosos madeireiros que extraem ilegalmente a madeira em terras devolutas, que são terras aí que se diz que não é terra de ninguém, porque elas não estão devidamente registradas, mas são terras públicas, e em unidades de conservação da natureza, em terras indígenas e também em propriedades privadas, extração ilegal de madeira. Agora nós temos também a extração legal de madeira. O que nós temos? Então, essa extração ilegal de madeira, depois o que vem ali? A pecuária e a agricultura. E aí a questão de só são responsáveis por grande parte do desmatamento, historicamente na Amazônia. Tá certo. E pelas queimadas, professor? Também, porque nós temos ali incêndios que são criminosos, toca o fogo na floresta mesmo, para depois ir ali e fazer ali, plantar pasto pro gado ou lavoura de grãos, e nas áreas também desmatadas, você tirou lá a madeira, mas ficou aquela outra vegetação que não é madeira, aquela vegetação vai ficar ali secando, depois que ela secou, toca fogo na vegetação, para limpar o terreno, para o plantio de pasto ou de grãos. Mas enfim, tudo isso ali tem uma origem, um ciclo, desmatamento e ali depois implantação da agropecuária, tá certo? A questão 12, vamos para a próxima questão, galera, 13, embora consideradas nocivas para a atmosfera, pois liberam gás carbono, intensificando o efeito estufa, o método das queimadas é um ótimo fertilizante para o solo amazônico, que é naturalmente pobre em nutrientes. Olha aqui, ó, é nociva para a atmosfera as queimadas, liberam o gás carbono, intensificando o efeito estufa, certo? Método das queimadas, ele empobrece o solo, não é ótimo fertilizante para o solo amazônico, nada disso, que naturalmente é um solo pobre em nutrientes. Ele inclusive é feito ali correção de solo, adição de nutrientes para o plantio ali, seja de grãos ou enfim de outras plantas, ok, galerinha? Então o gabarito da questão 13 está errado, o erro está aqui dizendo que ele é um ótimo fertilizante para o solo amazônico. As outras partes da questão estão corretas. Errado. 14. Para a grande maioria dos cientistas das ciências que estudam a Terra, é errônea a ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Tá certo? Aqui, ó. Considerando que a floresta contribui com uma fração muito pequena do oxigênio disponível na atmosfera do planeta. Tá certo? Sendo esse em grande parte gerado nos oceanos pelo fitoplâncton. Está tudo certo. É errônea essa ideia de que a Amazônia ela é o pulmão do mundo. Não. Quem contribui aí bastante para colocar oxigênio na atmosfera, como diz aqui, são os oceanos, gerados ali pelo fitoplâncton. A floresta, no seu balanço entre o que ela absorve de carbono e ela libera de oxigênio, ela contribui, mas isso, segundo estudos, corresponde a 0,5%, menos de 1% do oxigênio globalmente disponibilizado na atmosfera. O grande papel da floresta amazônica é em relação ao clima do planeta. As florestas, elas retêm nas árvores, nas plantas, o dióxido de carbono, ou gás carbônico. Então, retém. E aí, quando você
vai desmatando, vai queimando vegetação, vai fazendo o quê? Liberando grande quantidade de gás carbônico. O gás mais importante aí para o efeito estufa, de maior concentração naquela camada estufa da atmosfera. Assim, tem esta importância em relação a isso, a retenção de dióxido de carbono. Por isso que se fala que tem que se preservar as florestas e se plantar árvores, porque elas vão puxar, vão sugar da atmosfera o gás carbônico. Inclusive fala-se em criação de sumidouros de carbono. O que é isso? Florestas plantadas, plantio de árvores. Adiante, 15. Criado em 2008, o Fundo Amazônia é uma organização não governamental ambientalista em nível internacional, que arrecada fundos para promover projetos para prevenção e combate ao desmatamento, em parceria com o governo federal brasileiro. Está errado. O Fundo Amazônia foi criado, sim, na primeira década do século XXI. Ele não é uma organização ambientalista em nível internacional, invenção do examinador, é um fundo, ele recebe doações, ele é administrado, ele é gerido pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e os recursos são utilizados na prevenção, no combate ao desmatamento e na exploração econômica sustentável da floresta amazônica. Principais beneficiários do Fundo Amazônia: governo federal, governos estaduais, ou seja, o setor governamental. E no ano de 2019, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele questionou o Fundo Amazônia, ele disse que tinha má gestão no Fundo Amazônia, mas não apresentou nenhuma evidência da má gestão no Fundo Amazônia, e os governos da Alemanha e da Noruega, principais doadores do Fundo Amazônia, que é doação, são recursos doados, disseram que estavam satisfeitos com a gestão do Fundo Amazônia, que as auditorias não encontraram nada relativo à má gestão no Fundo Amazônia. Enfim, outras polêmicas em relação ao Fundo Amazônia. Em função disso, a Noruega suspendeu os repasses para o Fundo Amazônia, e a Alemanha, que não tinha nenhum novo repasse previsto, mas que tinha repasses previstos para outros projetos de conservação da floresta amazônica, também suspendeu esses repasses. Certo, galerinha? E o Fundo Amazônia, pelo menos enquanto eu gravo esse simulado, está ali, ó, está no limbo. Está no limbo entre recursos que já tinha aplicado na floresta amazônica e recursos em caixa para novos projetos ou recursos que seriam aportados. O valor total aí captado, ele já superava os 3 bilhões de reais, em torno de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Certo, galera? O que para o meio ambiente é muito dinheiro, porque o meio ambiente ele é historicamente secundarizado nas políticas públicas e nos orçamentos governamentais. Beleza? Vamos adiante. Gabarito das questões está aqui, galera. Desejo a todas e todos vocês aí bons estudos. Espero que vocês tenham feito aí um excelente simulado. Me digam quantas questões que vocês acertaram aí deste simulado, me escrevam aí, digam o que vocês acharam aí deste simulado. Certo, galerinha? Bons estudos a todas e todos vocês e um grande abraço.